Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico indutivo da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, onde nós temos feito uma sequência no livro de Ruth, desde o primeiro ao último capítulo, e agora nós chegamos no quarto, que é enfim o último, onde eu, na semana passada, havia começado nesse último capítulo, e hoje estaremos encerrando com a sua última metade. Então, vamos começar lendo o texto bíblico e em seguida orar, para então darmos início ao nosso estudo bíblico. Assim diz a palavra do Senhor. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: Nasceu um filho a Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Então, oremos, irmãos, agora para que possamos dar início ao estudo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que para honra e glória do Teu santo e precioso nome, Pai, possamos nos aprofundar no conhecimento da Tua santa palavra, para que amemos mais a Ti e vivamos mais segundo a Sua vontade, Senhor. Que possamos reconhecer a Tua santa benevolência e a Sua santa fidelidade às Tuas santas promessas. É esta oração que eu lhe faço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, como uma ilustração de início, eu gostaria de falar acerca, mais uma vez, de um livro do C.S. Lewis, chamado O Cavalo e Seu Menino. Em um momento crítico do livro, bem próximo ao final, em um dos capítulos, o protagonista Shasta, ele tem um encontro com Aslan, o leão. Nisso, Shasta estava extremamente deprimido, né, se considerando um grande miserável e, nas palavras dele, um desgraçado, né? Ele estava numa situação que ele se via sem graciosidade nenhuma, numa condição bem terrível, né? Onde ele relembra as circunstâncias vividas ao longo do livro e chega à conclusão de que ele é um pobre coitado, né? Ele viveu muita coisa terrível. E é nesse momento trágico em que Aslan é pela primeira vez apresentado de forma clara e pessoal ao longo da história de Nárnia, ao longo da história de O Cavalo e Seu Menino. É a primeira vez que pessoalmente, aparentemente é a primeira vez que nos é apresentado ali Aslan em um diálogo, na sua presença. E nesse processo da aparição de Aslan, Aslan apresenta a Shasta que tudo aquilo que Shasta havia vivido desde o início do livro, tudo aquilo tinha sido conduzido por Aslan. Era Aslan que havia o feito ter sido separado de seu pai e conduzido num bote para ser encontrado por um pescador e por ele criado, um pescador nada agradável. Foi Aslan que perseguiu que o perseguiu
e os seus companheiros, como um leão no deserto. Era Aslan que tinha sido feito presente ali com Shasta enquanto ele estava nas catacumbas do deserto, sozinho. Enfim, Lois apresenta que Aslan era aquele que se fez presente em cada detalhe da vida do personagem Shasta. Não obstante, o livro de Ruth, o autor de Ruth, faz a mesma coisa que o autor C.S. Lewis. Ele nos apresenta que o Senhor Deus é aquele que se faz presente em cada detalhe da construção da história para os rumos de seu interesse, para a história que ele está montando. É aqui que vemos o culminar, o encerrar, o concluir da providência agridoce do qual nós comentamos na semana passada e foi se desenrolado ao longo dos primeiros capítulos das outras semanas. Então é agora que nós vamos presenciar mais uma faceta, mais uma parte da providência agridoce, azeda e doce, amarga e doce, que o Senhor está aqui conduzindo a história dos personagens de Ruth, especialmente Noemi. Né? Então vejamos como que o Senhor, que Aslan prefigura nessa fantasia o Senhor Deus na história da redenção e na realidade e não mais na fantasia. O contexto, como nós já sabemos, como nós já vimos até aqui, é do resgate que Boaz fez a Ruth. Na primeira parte do capítulo vimos como é que Boaz ele estabeleceu a legalidade do seu resgate em Ruth, para Ruth, né? E agora nós veremos a oficialização disso. Se por um lado, na semana passada vimos o testemunho legal de seu resgate, hoje veremos então a oficialização do mesmo, né? Também vimos que o povo aceitou esse resgate e rogou bênçãos a essa nova família que seria então instituída. Isso tudo sendo desembocado pelo plano que Noemi havia dado a Ruth para se encontrar com Boaz enquanto um resgatador, e também pelo processo de Ruth ter se encontrado no capítulo 2 com Boaz, caçando os milhos, como era costume previsto pela lei de Moisés. Então, esse é o nosso contexto. No período de Juízes, também é válido ressaltar, Ruth não foi escrito necessariamente no período dos Juízes, mas ele remonta ao tempo dos Juízes. Então esse é o contexto geral daquilo que nós estamos vendo. Eu tenho pelo menos um detalhe importante que eu gostaria que os irmãos tivessem em mente enquanto nós lemos o texto, que é que nós chegamos ao desfecho da narrativa. Parece meio óbvio, parece que é uma informação desnecessária, mas é importante que se leve em conta pelo estilo literário de Ruth, essa novela com início, meio e fim, mas que espelha os primeiros capítulos com os últimos. Se por um lado os primeiros apresentam a condição como de Shasta, que apresenta as condições de desgraça que Noemi e Ruth estavam vivendo, agora os dois últimos estão apresentando as resoluções providenciais de Deus para os problemas que foram levantados nos primeiros capítulos. Então, agora veremos como é que o Senhor Deus estava arquitetando tudo para os seus fins positivos, doces dessa providência agridoce. Então, vamos ver um pouquinho da construção geral da passagem. Então, entramos nas explicações propriamente ditas. Primeiro, nós vamos ver o casamento e concepção, no verso 13. Segundo, o resgate de Noemi, da pessoa de Noemi, nos versos 14 ao 17, parte A. E por último, uma importante genealogia, né, no verso 17b, do verso 17b até o versículo 22. Então, vamos propriamente dito para esse estudo, começando pelo casamento e concepção no verso 13, que diz assim: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho.
Então vamos lá. Duas coisas sobressaem aqui nesse primeiro verso, né? A primeira é que Boaz e Ruth se casam. Isso aqui é importante por causa do capítulo anterior, do processo de resgate, como foi visto. Agora é essa concretização no casamento. Nós sabemos que na última semana vimos a legalização do resgate lá de Boaz discutindo com o resgatador, e como essa troca foi feita de Boaz, que não era o resgatador mais próximo, passou então a ser o resgatador definitivo, reconhecido ali pelos anciãos e pelas testemunhas da cidade, né? Agora, mais oficialmente, só agora estamos vendo que eles se tornaram um do outro por terem se casado. Ruth não é mais serva, como é apresentado na sua linguagem dos capítulos, no capítulo 2, verso 13, e no capítulo 3, verso 9. O modo como ela se dirige a Boaz, como já foi visto nas últimas semanas, nas respectivas semanas sobre esses versos, em que ela se apresenta a Boaz como serva. Agora não mais ela é assim vista, pois agora ela se torna mulher de Boaz. Antes, na primeira parte desse capítulo, vimos a recepção de Ruth como legalmente israelita. Agora, como oficialmente uma israelita do povo de Israel. Não só isso, mas como veremos, esse final, essa conclusão, apresenta a nós a reversão da introdução no primeiro capítulo, onde diz que Noemi havia perdido a sua família pela morte. Agora, pela vida, isso será restaurado, né? E a começar por esse casamento, por Ruth se casar com um resgatador próximo ali de Israel, da família de Noemi, né? Agora me faltou a memória, a sua sogra. Pronto, essa é a palavra aí. Tudo certo agora. Agora Boaz cumprirá com sua obrigação de perpetuar o nome de Malom, filho de Noemi, que havia falecido nas terras de Moabe. A segunda coisa que é ressaltado nesse texto é que Deus concede um filho, Deus lhes concede um filho, a Boaz e a Ruth. A linguagem do autor, do narrador, é clara a seus espectadores. O Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. É uma dádiva do Senhor. O Senhor é que concede a gravidez e a concepção. Essa é a mentalidade, principalmente dos autores do Antigo Testamento, quando eles vão lidar com a concepção. Essa é a linguagem de Moisés, quando ele na lei vai falar das concepções em Gênesis. É essa linguagem que o decorrer da história da revelação vai apresentar acerca da concepção. A concepção é uma dádiva divina. O nascimento de uma nova vida é uma dádiva divina, é uma ação direta do próprio Deus, né? O Salmo 139, Salmo 136, ele é muito evidente, ele é muito pertinente para esse assunto, porque ele vai falar justamente que Deus já havia observado lá a substância informe e de forma estrondosa, aterrorizante o teceu, né, e o produziu. O próprio Deus não só se atentava para aquele nascituro, para aquele ser vivo dentro do ventre da mulher, mas o próprio Senhor Deus estava ali constituindo aquele ser no ventre. Então, essa é a linguagem bíblica para o nascimento, para a concepção, para a gravidez. A bênção que o povo havia rogado acaba de se cumprir. Assim como Deus concedeu filhos a Lia e Raquel para edificar seus lares, para edificar o povo de Israel, as tribos de Israel, agora Ruth, que era a viúva moabita sem rumo, em questão de vulnerabilidade, de miséria, porque é evocado isso quando ela começa a catar os milhos no capítulo 2, a miséria que já era antecipada pela lei de Moisés.
ela acaba de receber o filho e a edificação de um lar com o seu resgatador, Boaz. Então agora nós vemos a resolução final daquilo que foi desde o começo apresentado como as circunstâncias de problema, de mal que foram cometidas a Ruth. Se no começo vimos que ela se torna viúva, agora ela é resgatada e casa. Se por um lado ela não havia concebido filhos para o seu marido já falecido, agora resgatada, ela concebe um filho da parte do Senhor. Se por um lado ela estava numa situação de miséria, tendo que ser submetida a uma circunstância similar à de uma serva para com Boaz, agora ela é submetida à circunstância de mulher, ou seja, aqui submetida eu falo apenas a circunstância de estar debaixo de, se colocar na situação de, né? Se ela estava na situação de se colocar como serva, agora ela está na situação não mais de se ver como serva, mas como mulher, como esposa de Boaz. Então todos esses problemas que haviam sido estabelecidos para Ruth, agora pela providência do Senhor, que o narrador e o autor reconhecem ao falar ao longo da sua explanação, agora o Senhor Deus está resultando em bênção para essa mulher. Deus agora, na sua providência agridoce, que a fez passar pelo amargo e pelo azedo, agora lhe concede algo doce a se provar, a se viver, né? Agora, vamos para o segundo bloco, o segundo ponto, que é o resgate de Noemi, dos versos 14 ao 17, parte A, que diz assim a palavra do Senhor. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. Então, mais uma vez, duas coisas se destacam aqui que são importantes de nota ao longo do texto, né? A primeira parte é o louvor das mulheres por causa do bebê e por causa de Noemi. O louvor dessas mulheres ao Senhor por causa dessas duas circunstâncias, né? Agora, diante desse nascimento, as mulheres em torno de Noemi tiveram um ímpeto de louvar ao Senhor pelo que ele fez a Noemi, na sua providência agridoce. Elas dizem 4 coisas importantes de se destacar. São quatro falas delas que são dignas de nota e que são parte da construção do louvor ali que elas estabeleceram, né? A primeira parte é que elas bendizem ao Senhor por conceder um neto que lhe será resgatador. Ou seja, elas também reconhecem, junto do autor, que esse nascimento é uma dádiva divina que o Senhor havia concedido também para Noemi, né? Isso é digno de bendizer o seu nome. E isso que o Senhor fez, essa concepção, é digna de bendizer o nome do Senhor. Não só isso, mas também que o nascimento dessa criança faz parte da resolução do próprio Deus acerca da amarga situação que nos é apresentada no início da narrativa, pois ele seria para ela resgatador, né? Deus cumpriu com seu amor pactual para com sua serva Noemi. Ou seja, elas ao dizerem que ele seria resgatador, né? E a gente vai
Ah, não, outros aspectos que eu vou ver depois, mas que nós vamos ver depois. Mas por hora, esse aspecto dele estar sendo resgatador para ela, para Ruth, né? Ruth foi resgatada, o Senhor Deus estabeleceu essa conclusão, essa resolução com relação aos primeiros capítulos, como nós já vimos, e não só para ela, mas isso transborda essas bênçãos pactuais, esse zelo do Senhor, essa benevolência do Senhor, ela se estende, ela transborda, ela transpassa aquilo que ele estava concedendo a Noemi, desaguando também em transpasso que foi dado a Ruth, transbordando e desaguando em Noemi. Porque agora esse filho, esse bebê, esse nascituro, agora é também um resgatador para Noemi, né? Então, o Senhor que cuida do seu povo, do povo da sua aliança, estendeu então essa bênção pactual. Ele cuidou, ele não se esqueceu de Noemi como serva sua e parte do seu povo, né, do povo da sua aliança. Noemi não foi desamparada como ela havia pensado no começo. A segunda coisa é, elas então rogam que esse bebê que nasceu de Ruth seja famoso em Israel. Mais uma vez, invoca-se uma bênção a alguém, como na primeira parte, para que essa pessoa fosse famoso em Israel. O louvor então se volta em um desejo para alguém, e é algo que se cumpre, pois é um antepassado de Davi. Então, nesse processo de louvar o Senhor, elas então desejam, elas rogam, né, que esse bebê seja famoso, né? Em algum nível, é muito lícito que nós nos direcionemos em desejo ao Senhor pelo bem do próximo, para que o próximo ele seja, eu não vou dizer, eu vou usar essa palavra, mas apenas a nível didático, para focar nos fins que eu estou querendo transmitir aqui, para honrar essa pessoa, né? Visões muito autocentradas fazem que, por exemplo, nesse ano novo que nós acabamos de passar, a gente pense muito no nos tornarmos famosos, que o Senhor nos conceda prosperidade, que o Senhor nos faça muita coisa em prol de nós mesmos. As nossas orações acabam virando um fim em si mesmo para, enfim, para nos agradar, para em torno de nós, né? Orações que começam e findam acerca das nossas pessoas e expectativas e esperanças de um ano que no fim das contas apenas sacia as nossas vontades e desejos. Mas aqui nós vemos uma mentalidade completamente diferente. Uma mentalidade de rogar para que outra pessoa, para que um bebê que nem delas eram, para que essa pessoa então pudesse receber dessa bênção, né? O caminho bíblico, né, de oração costuma ser muito mais em olhar para as grandezas do Senhor e em benefício do próximo do que ficarmos nesse autocentrismo louco, né? Nessa centralização em nós mesmos e em quaisquer conquistas que possamos ter ou qualquer coisa positiva que nos possa alcançar, né? É muito mais agradável aos olhos do Senhor quando nós estendemos em oração desejos legítimos, desejos justos, desejos em amor para aqueles que estão ao nosso redor. Que é o caso aqui dessa fala das mulheres, das vizinhas de Noemi. Terceira coisa, Noemi também se encontrou em desamparo no primeiro capítulo, assim como Ruth. Agora, essa que escutou, que encontrou tanto desamparo nos primeiros capítulos, agora escuta a bênção de que um descendente seu, por causa do resgate ao nome de Malom também, então é descendente de Noemi de certa forma, agora escuta a bênção de que esse descendente nasceu e lhe traria renovo e consolo em sua velhice.
adorariam envelhecer ou estar já que já estão na velhice e adorariam renovo e consolo, né? E a Noemi é concedido isso através daquilo que o Senhor fez em Ruth e daquele que nasceu de Ruth, né? Isso é majestoso, isso é majestoso. Antes, a que preferia ser chamada de Mara ao invés de Noemi, no capítulo 1, versos 20 e 21, porque Mara, como já foi visto também, apenas remetendo à memória dos irmãos, relembrando aos irmãos, Mara tem essa é próximo de amargo, significa amargo, tem essa busca, traz essa ideia de amargor, de azedo, e Noemi, algo que seria mais doce, mais agradável. Então Noemi no começo achou que era contraditório o seu nome, por causa da circunstância que ela reconhece que o Senhor a colocou. Veja, o caminho das nossas dificuldades não é sair tacando, Satanás está furioso, ou caramba, foi um acaso, foi força de um destino maléfico. Ela reconheceu que o próprio Deus havia conduzido as situações amargas da sua vida. Ela reconheceu a circunstância amarga, azeda, daquilo que a providência do Senhor nos traz. Agora ela está presenciando, muito mais do que reconhecendo, mas ela está presenciando a parte doce dessa providência agridoce. Ela tinha se esquecido, ou não reparado, ou talvez não vivenciado bastante, que existiam esses dois aspectos da providência do Senhor. Ela só tinha vivenciado o primeiro aspecto. Talvez muitos de nós vivamos só o primeiro aspecto. Mas nunca devemos esquecer que Deus tem uma providência assim, e esse termo eu uso muito do John Piper, teólogo e pastor norte-americano, que é sempre importante nós confiarmos no Senhor, independente de como o Senhor administrará a sua providência agridoce, né? As traduções, elas variam entre renovação da vida, como vimos aqui na NAA, por recriador da alma, né? E por restaurador da vida pela Revista Atualizada, como comumente usado lá na nossa congregação, na ARA e na TB, né, tradução brasileira. E, por fim, na NVI, que traduz por dará a você nova vida, né? E todas transmitindo essa ideia de retorno, pois Noemi, no capítulo 1, no primeiro ato, havia dito que o Senhor me fez voltar vazia, como na Nova Almeida Atualizada. Agora, esse filho que Deus deu a Ruth, ele mesmo está fazendo com que Noemi volte à vida, né? Ela que tinha se visto vazia no retorno a Israel, agora vê o Senhor Deus a concedendo esse renovo de vida, esse retorno daquilo que ela havia resmungado, por assim dizer, no primeiro capítulo. Que maravilhoso. E quarto e último, o motivo para a declaração anterior, né, é que Ruth, que a ama, o deu à luz, né? Esse amor benevolente que foi estendido a Noemi ao não deixá-la e ao firmar compromisso com seu Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E esse amor de benevolência que Ruth apresentou a Noemi começou lá desde o começo, se manifestou lá no começo, ao querer fazer parte do mesmo povo e do mesmo Deus. Que maravilha, né? Que maravilha esse testemunho de fé, de temor ao Senhor, de confiança e de benevolência também. E agora esse amor de Noemi, de Ruth por Noemi, ele é retratado agora como um dos motivos desse novo bebê,
então ser um renovo, um retorno à vida, um renovo, um consolo na velhice de Noemi. Esse laço era tão forte que o filho a quem ela deu à luz agora lhe seria renovo de vida e consolo. Não só isso, mas é dito que para Noemi ela é melhor que 7 filhos. Ela perdeu 2 e recebeu alguém que vale mais do que 7. Né? 7 esse, que tem que tem a sua importância, essa numerologia. O texto bíblico costumeiramente retratando plenitude, essa questão da divindade, né? E aqui esse bebê seria então mais, essa Ruth para ela seria então mais valioso do que 7 filhos, né? Essa plenitude desse amor e essa benevolência que Ruth estabeleceu com Noemi. Essa é a resposta à declaração de Noemi no primeiro ato. Imagina, ela diz, caramba, a vida tá difícil, hein? A vida é uma amargura. Assim como Shasta no livro de C.S. Lewis, cara, que vida desgraçada, né? Que situação terrível, eu só tenho vivido desgraça, né? Noemi falou na linguagem de amargura, Shasta na linguagem de desgraça, mas o Senhor Deus e Aslan falaram na linguagem da providência, da soberania e da condução de benevolência da história para os seus propósitos bons, santos e magníficos. E o segundo aspecto desse texto que nós lemos agora, desse bloco, que é importante destacar, é que Noemi toma e cuida da criança. Agora, Noemi recebe essa criança nos seus braços. Curiosamente, o texto não afirma nenhuma fala dela, mas o ato. Esse recebimento desse bebê, junto às falas das mulheres, diz mais sobre a situação do que qualquer palavra que Noemi pudesse dizer. Ela estava sendo cuidada pelo Senhor desde o início do livro de Noemi, de Ruth. Também, Noemi tá os nomes, como já foi dito de púlpito e percebeu, os nomes não são inspirados, então qualquer nome que se dê é ok, mas a gente segue a tradição só para não sair confundindo tudo e dar uns 1000 nomes pra gente se perder, né? Ela estava sendo cuidada pelo Senhor desde o início do livro. Agora cuida do seu resgatador. O resgatador que Deus lhe concedeu, que o Senhor Deus concedeu para a sua velhice ser renovada. E a relação do resgate de Boaz para com Ruth, perpetuando o nome de Malom, foi reputado pelas mulheres da cidade como se houvesse nascido um filho para Noemi. O Senhor não só agiu com sua soberana e agridoce providência, mas também cuidando de Ruth e lhe dando um lar com Boaz, esse bebê. Mas também com Noemi, a amarga viúva que se via desamparada, né? Então, o Senhor Deus, ele tem o suficiente de misericórdia para transbordar em todo aquele que faz parte do seu povo, da sua aliança, né? Nunca nos esqueçamos disso, porque o Salmo 139, né, acho que é o primeiro worship que foi criado, porque ele repete a mesma frase inúmeras vezes, mas diferente do que muito se vê por aí, é uma repetição de uma fala cheia de conteúdo e profundidade acerca de quem o Senhor é, né? Ele vai dizer que o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Então, esse texto que tanto fala acerca das misericórdias do Senhor durar para sempre, ele é maravilhosamente visto na prática acontecendo na vida de Noemi. E por fim, nós veremos aqui a genealogia do verso 17, parte B, até o 22. E assim diz a palavra do Senhor. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé.
e Jessé gerou Davi. Amém. Então, aqui nós vemos as gerações até Davi, né? Como foi dito na semana passada, como havia comentado, como esses textos têm apresentado mais cara de que são bem próximos ao período de Davi, ou posteriores ao período de Davi. Esse texto ele tem forte relação davídica ao estabelecer a genealogia e os cursos de sangue de família de antepassados até o grande monarca, o grande rei da história de Israel, né? Então, essa genealogia aqui não é posta por acaso, não é por mera aleatoriedade, mas ela fecha, ela encerra com um apelo aos seus leitores iniciais para observar que toda essa história faz parte do modo como o Senhor Deus, na sua providência, conduz em benevolência e fidelidade suas promessas o povo de Deus. E também como Davi foi parte muito maior daquilo que ele mesmo, no começo da sua história, era estabelecido. Né? A história de Davi não é grande meramente pelos seus atos, pelos seus feitos, pela sua entrada na monarquia, mas também por aqueles que o antecederam. Né? As genealogias, no contexto do mundo antigo, no contexto bíblico, principalmente, né? Mais especificamente para os nossos propósitos aqui agora, são para mostrar essa relação das pessoas importantes, das dinastias, né? E o quão grandes eram esses monarcas, e por isso o quão grande aqueles que fizeram parte dessa genealogia então se tornavam nesse processo circular. Você pode ver isso principalmente no vídeo que saiu no dia 3 desse mês, do mês de janeiro, do Victor Fontana, fazendo devocionais no seu canal diariamente, e o seu primeiro desse ano foi acerca de Mateus e sua genealogia, e ele explica melhor essa questão da relação das genealogias. Ele tem inclusive um vídeo específico para isso. Então aqui essa genealogia é importante porque Davi é importante, e Davi também tem a sua importância, vide a história de Deus atuando através dessa genealogia. E vamos ver que esse grande homem, essa grande figura do povo de Israel, ele tem figuras um pouco controversas aqui na história. Principalmente se considerarmos alguns nomes que não são necessariamente citados, como é citado, por exemplo, em Mateus, porque Mateus tem propósitos maiores ao citar esses nomes, e aqui vamos ver como é que essa genealogia é importante. Eu vou ser breve, não vou entrar em muitos detalhes, vou apenas remeter às histórias aqui citadas. Primeiro, temos Pérez. Pérez, ele é descendente de Judá com Tamar, né? Eles não citam Judá, creio que seja implícito nessa história, principalmente ao citar Pérez, que isso aqui se passa na tribo de Judá, ainda mais sabendo que Davi é descendente de Judá. E Judá, ele vem de uma história extremamente controversa, em Gênesis 38, que veio do seu pai, Judá, e não sua esposa, Tamar. Né? Pérez deveria ter nascido de Tamar com um dos filhos de Judá. Porém, o mesmo era desagradável aos olhos do Senhor, então o Senhor Deus o eliminou. E aquele que deveria cumprir com aquilo, como por exemplo Boaz cumpriu, né? Onã, ele decidiu não perpetuar o nome de seu irmão, e então o Senhor Deus também o eliminou. E por fim, Tamar se passou de prostituta e se deitou com Judá, que decidiu se deitar com uma prostituta. Então, se por um lado Tamar se faz de prostituta, Judá, sem saber quem era ela, ainda assim se deita com uma prostituta. Os dois estão absurdamente errados, mas geram Pérez, né? A história toda está lá em Gênesis 38. E Pérez, então, nesse processo, gera Esrom, Rão, Aminadab,
e Aminadab Naasson, e Naasson gera Salmão, que aqui também é importante para a história de Israel, principalmente por período de Juízes, que é o período que é remetido pelo autor ao longo aqui da narrativa, né? Porque Salmão se casou com Raabe, que também não é citado, né? Eu estou evitando entrar em muitos detalhes porque o texto não está exigindo essas histórias, mas é importante sabermos essas coisas intrigantes da providência de Deus, como a gente tem visto em Ruth, e esses nomes sendo citados aqui. É bom que nós tenhamos essa noção dessa providência agridoce dentro até mesmo dessas genealogias aqui citadas, né? E Raabe, a prostituta de Jericó, apresentada em Josué 2 e 6, ela então é salva por confiar nos escribas, em confiar no Senhor, que ele a protegeria na eliminação de Jericó, e assim o fez, e assim ela foi poupada, ela foi livrada, e belíssimamente Raabe é colocada nessa genealogia até Davi, o grande rei Davi, tem na sua grande genealogia desse grande monarca uma ex-prostituta, né? E então, né, Salmão ele gera Boaz, o grande personagem da narrativa, o grande resgatador dessa narrativa, que nós já o abordamos bem no capítulo anterior e nos outros capítulos, que é descendente de Raabe e antepassado de Davi, né? Ele é descendente dessa gente complicada e ele é antepassado desse grande rei. Essas controvérsias na genealogia que são parte dessa controversa providência e soberania de Deus. Então, se gera Obed, né, que gera Jessé e gera Davi, né? Esse é o curso dos antepassados até esse grande monarca, né? Incrível, simplesmente incrível e importante para entender, para crescermos ainda mais em entender os propósitos de Deus e a providência divina na vida de Davi, não só naquilo que ele fez no seu período, mas até naqueles que vieram antes dele. Então vamos um pouco, antes de encerrarmos, vamos aqui entender melhor o que o texto quis dizer aos seus primeiros leitores. Então partiremos para aplicações práticas para nós hoje em dia. O que esse texto tem a ver com a gente? Vamos ver o que esse texto tinha a ver com seus leitores, e então ver o que esse texto tem a ver com a gente. Primeiro, Deus, através da dádiva da concepção, reverte a situação de desgraça que as protagonistas estavam vivendo. Então, de forma muito sublime, o autor ele apresenta aos seus leitores que um dos modos como o Senhor Deus costuma trazer essas bênçãos, essas restaurações, bem pela concepção, pelo nascimento. Todo israelita, todo judeu tinha essa expectativa messiânica, lá de Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e essa o morderia o calcanhar. Então, esse esforço essa seriedade com relação a gerar filhos vem principalmente dessa promessa e dessa expectativa de que uma delas poderia então gerar o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e reverteria as desgraças iniciadas pelo pecado no princípio, né? E aqui, de forma muito similar, nós vemos essa concepção como parte da reversão das complicações pós-queda que foram apresentadas lá nos primeiros capítulos, através dessa concepção. Segundo, agora oficialmente, Ruth é apresentada como israelita, né, pelo matrimônio com Boaz, seu resgatador, mostrando então para os leitores essa legitimidade
de uma ancestral de Davi, né, que então agora é oficializada como israelita, né, estrangeira, mas agora oficialmente uma israelita. A mesma coisa aconteceu com Raabe, ela era uma estrangeira e foi então oficialmente casada com um israelita, tornada então uma israelita fiel ao mesmo Deus que o Deus de Israel. Terceiro, a restauração e o resgate de Noemi como um claro exemplo da benevolência pactual do Senhor. Imaginem os israelitas no tempo de Davi recebendo esse texto, e o autor chega com essa escritura. Então ele começa a dizer, acontece a história, e no fim ele para e diz: vejam, irmãos, vejam, queridos, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que benevolentemente se mantém fiel à sua aliança, se mantém fiel à sua palavra, à sua lei, e que guarda o seu povo, e que cuida do seu povo, e que nas desgraças reverte a circunstância. É um Deus que reverte as desgraças. É um Deus que conduz a história com circunstâncias amargas, com coisas ruins, e que de fato nós nos entristecemos, que nos acertam, que nós infelizmente iremos sofrer, mas que esse mesmo Deus é um Deus que conduz a história para fins gloriosos. Assim como Gênesis apresenta essa espiral de maldade e Deus como restaurador, como aquele que resolve toda a espiral de maldade que o pecado gera. Então agora, meus irmãos israelitas, vejam através da vida dessa mulher Noemi o Deus que, dentro dessa espiral de maldade que nós vivemos nessa existência, ele conduz essa existência e ainda conduz com amargor, mas ele também é o Deus de doçura, de uma providência doce, de uma soberania que nos faz também vivenciar uma benevolência sobremedida, sem expectativa de esgotamento, né? Então os israelitas que receberiam então esse texto poderiam ter esse vislumbre da benevolência pactual do Deus de Israel e da fidelidade do Senhor a esse pacto. E por fim, a já mencionada genealogia de Davi, a apresentação da genealogia desse rei, desse monarca, enquanto uma importante figura na história do povo de Israel. Então vamos para algumas aplicações. Eu tenho só 3 dessa vez, mas extensas, vamos dizer assim, né? Primeiro, o nascimento de uma vida é uma dádiva. A restauração dessas duas mulheres, nas suas circunstâncias em específico, teve o nascimento como parte importante. O aborto, né, se torna para nós, diante desse texto, então, um grande assombro. Sem entrar em detalhes e miúdes acerca desse tema polêmico, podemos ter segurança na Escritura de que, ainda nas circunstâncias mais adversas, o Senhor pode trazer grande consolo e restauração pela concepção de uma nova vida. Movimentos como o feminismo são incapazes de bendizer o Senhor como as mulheres dessa narrativa o fizeram. Porque ao apoiarem algo tão terrível, tão nefasto quanto o aborto, elas negam aquilo que esse autor tinha como pressuposto tácito, sério, forte, que é a vida como uma dádiva, essa concepção como parte até da restauração e consolo de Noemi, né, na sua circunstância de desgraça. Se fala-se muito de circunstâncias de desgraça onde o aborto deveria ser legalizado, mas podemos, como já dito,
ter uma segurança na Escritura de que o próprio Senhor, o Senhor da providência agridoce, que nos faz passar por circunstâncias amargas, é o Deus que, de forma doce, conduz através de coisas como a concepção, né, através de uma vida de um ser ali dentro, que foi concebido, né, não só nascido, mas já na concepção, se tornando então um meio de consolo e restauração, né? Negar isso é violar o conceito que o próprio Deus nos apresenta na Escritura acerca do quão bendito é o nascimento, a concepção e a dádiva que vem do próprio Senhor nesse processo. Segunda aplicação: Deus cuida dos seus e sempre estende sua benevolência pactual para o seu povo. Nós, o povo da nova aliança, podemos, através do relato da vida de Noemi, sermos encorajados a confiar no Senhor e em sua providência, ainda que seja plenamente amarga ou plenamente doce ou agridoce. Né? Ou agridoce. O Deus que nos resgatou e restaurou, da morte para a vida em Cristo, Ele mesmo pode nos restaurar ou não das circunstâncias amargas da vida. O que importa no fim das contas, a despeito das coisas melhorarem ou não, é que confiemos nele. Pois nos é aguardado uma promessa de plena restauração de todas as coisas no retorno do Senhor Jesus Cristo. A criação será plenamente restaurada, os nossos corpos serão revestidos de incorruptibilidade, seremos ressuscitados diante daquele que venceu a morte e ressurgiu. Então, podemos confiar nesse Senhor, que a sua providência conduz a história, conduz com coisas que acontecem, que são amargas, são terríveis, são ruins, nos trazem aflição, mas sabemos que no final essa providência que é amarga, ela também é doce, conduz à glória em Cristo e nos faz cada vez mais próximos da semelhança do Senhor Jesus Cristo. Pois, como diz o apóstolo em Romanos 8,32, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o texto desenrola e apresenta que essas coisas cooperam para o bem para nos tornarmos cada vez mais a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, essas dores, esses terrores, nós vemos e confiamos no Senhor. Que o Deus que nos conduz nessas situações amargas é um Deus bom, benevolente e tem um povo a quem ama e a quem quer bem, né? Ainda que nos faça passar pelas circunstâncias ruins e talvez nunca as tire delas. Mas existe sim essa benevolência que pode nos restaurar dessas situações, que pode nos retirar dessas situações, como ocorreu aqui com Noemi e com Ruth. E por fim, as genealogias bíblicas, né, elas me encantam, elas simplesmente me encantam. Eu não consigo ver genealogias como a parte chata da Bíblia que a gente deve pular. Eu encorajo os irmãos a não verem assim, né? Se talvez você tenha a prática de pular genealogia, de achar a genealogia meio chato, meio cansativo, eu o encorajo a não ver assim, porque nós temos muito a aprender e a nos encantar com elas. Podemos ver a mão do Senhor conduzindo a história até Cristo, o cuidado de Deus preservando o seu povo, os cumprimentos das promessas e muito mais, Há pecadores dos piores tipos na genealogia de Jesus. Se tem na genealogia de Davi pecadoras, prostitutas, gentias, na genealogia de Jesus tem muito mais pecador. O próprio Davi, que adulterou com Batseba e assassinou o seu esposo para perpetuar esse relacionamento.
Existem muitos pecadores na genealogia de Jesus. Há pecadores dos piores tipos nessa genealogia. Só nessa genealogia somos remetidos aos pecados de Judá, de Tamar, Raabe e até os próprios de Davi, que talvez os primeiros leitores ainda não viram acontecer. O conforto, consolo e encorajamento que eu recebo ao ler a genealogia do perfeito homem-deus e ver que há todo tipo de imperfeição é imenso. Dê uma lida em Mateus 1 e você vai ver o quão surreal é ver a participação de alguns nomes ali dentro. E estão lá. E geraram o curso da história através da providência de Deus até eles, até o Cristo. E podemos fazer parte dessa genealogia. Você que talvez seja fofoqueiro, que seja mentiroso, que seja tolo, que seja cachaceiro, né? Se embriague, vá além da moderação. Você que é iracundo, que se irrita, que se ira com tudo e ao se irar peca, né? Leva ao pecado. Talvez você que seja soberbo. Talvez você que lute como esses personagens bíblicos com incontáveis imoralidades sexuais, com impulsos sexuais, que a internet é para você uma forte tentação. E de fato é. Então, eu te encorajo a olhar para a genealogia de Cristo, de Davi, com essa confiança e com esse consolo de que o Senhor Deus tem uma benevolência para aqueles que em fé creem no sacrifício do Cristo encarnado, pendurado no madeiro, descendente de Davi, e que, se arrependendo desses pecados, então nós encontramos graça, benevolências pactuais da parte do Senhor. E para aqueles que não são cristãos, que não são da família da fé, desses que são pagãos, que rejeitam o cristianismo, que viveram a vida rejeitando o cristianismo, em ateísmo, em descrença, para esses há essa oferta de participar, para você, homem pecador, para que você, do fundo do coração, que vê essa benevolência pactual, que se sente atraído a esse Cristo, para você há essa esperança de participação da genealogia de Cristo Jesus, da família da fé, dos irmãos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, crendo, se arrependendo dos seus pecados, abandonando seus maus caminhos e vivendo junto desse Cristo que abraça os piores tipos de pecadores, que, como diz a música, né? Eu venho como estou, sim, venho como estou, pois Jesus Cristo morreu por mim, sim, venho como estou. Você que vai até o Cristo como Paulo, o pior dos pecadores, se para o pior dos pecadores, que é Paulo, houve esperança nesse evangelho, na fé, em arrependimento mediante esse evangelho, então para qualquer outro pecador, há essa esperança, há essa salvação para ser livrado da condenação eterna, e então viver uma nova vida, uma vida em santificação, em correção e repreensão diária pela palavra do Senhor, pela correção do Deus vivo, pela disciplina do Deus do pacto da aliança, dessa família, dessa bendita família, dessa santa fé. Então, meus queridos irmãos, amigos, espectadores, estamos então encerrados nos estudos bíblicos indutivos em Ruth, né? Foi uma honra participar e uma grande responsabilidade. Espero que tenham sido edificados, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, e fiquem de olho aqui na página do YouTube, nesse canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, para que você
Fique por dentro dos próximos estudos bíblicos indutivos. Fiquem com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima.